Bom dia, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos de arte. A gente já iniciou a unidade 5 na última aula, né, sobre ecoarte. Hoje nós continuaremos os estudos sobre esta unidade. A princípio, eu gostaria de situá-la naquele grande esquema que a gente viu sobre a arte, não é isso? Logo na primeira aula, então hoje a gente está fechando um esqueminha teórico que eu passei e também veremos a obra do Cildo Meirelles, uma obra em específico. Então, se preparem que a gente já vai começar. Então, como eu sempre faço, eu gostaria de situá-los nesse momento em que parte do material nós estamos especificamente, não é isso? Hoje nós estamos na unidade 5, na página 81, ok? É preciso que vocês tenham a apostila em mãos, assim como o caderno e outros objetos que serão necessários, porque assim você consegue aproveitar melhor a aula e não precisa ficar se locomovendo, procurando uma caneta, um lápis, uma borracha. Então, peguem o material, se preparem, já fiquem todos antenados, que a gente já está começando. Pois bem, meus caros, este é o esquema que eu apresentei no primeiro dia de aula, assim que começamos o conteúdo de arte. Foi uma disposição geral para que nós pudéssemos nos situar em relação ao regime artístico que ele perpassa desde o século XIX até a arte contemporânea, né, que nós estamos situados hoje e que ainda não se limita temporalmente. Esse esquema vocês possivelmente já têm no caderno. Foi do primeiro dia de aula. Então, eu acredito que esteja na primeira página de arte, né, nas páginas iniciais. Caso você não tenha esse esquema, eu recomendo que você o copie, né? O melhor é que você pare o vídeo e copie da maneira como está disposto aí, ok? Eu acho muito interessante quando nós temos esse tipo de esqueminha, porque ele nos ajuda a nos situarmos em relação ao conteúdo de acordo com os diferentes artistas, né? Nós sabemos que, ainda que cada artista tenha uma expressão própria dentro de um movimento, por sua vez, também muito peculiar e particular, há determinadas diretrizes que elas são gerais. Então, o objetivo de trazer esse esquema foi justamente pensar como há uma disposição temporal, né, e, sobretudo, espacial, que ela é recorrente em determinados artistas. Né? E a partir do momento que você domina esse esqueminha muito simples, você passa também a ter uma importante caixa de ferramenta que você pode utilizar na hora de fazer as questões. Vocês já devem ter notado que, em geral, as questões elas têm uma contextualização, né? Dizendo se o artista é moderno, ele é contemporâneo. Então, quer dizer, quando você lê isso, você já tem uma chave de leitura que te situa em relação a determinadas características básicas que você pode utilizar. Então, vamos lá. Retomando esse esquema que nós vimos no primeiro dia de aula, eu vou explicá-lo até chegar especificamente no momento que a gente precisa, que é a arte contemporânea, retomando os conceitos básicos, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente viu foi a arte do século XIX, que, dentro em breve, na nossa disciplina, ela foi colocada de lado, ela foi rejeitada pelos modernos, né? Mas a primeira arte é o realismo, é onde está a nossa setinha aí. O realismo, ele é como se fosse uma janela para o mundo. Por quê? Porque ele copia a própria realidade e, assim, dá formas às obras de arte. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pintura realista, eu olho, por exemplo, na parede e possivelmente seria como se eu estivesse olhando para a própria realidade. É claro, nós sabemos assim, às vezes você tem pinturas que elas são de países estrangeiros, de lugares distantes, mas eu não digo literalmente que você olha pela janela, né? É uma metáfora para explicar a arte realista. Porque a arte realista, ela toma como cópia do mundo um princípio, então, que é muito simples, é algo ancorado na própria realidade. Então, quanto mais a obra se parece com o real, melhor ela vai ser, ok? Isso faz com que, então, a arte ela se detenha em princípios bastante objetivos, né? O objetivo é aquilo que se contrapõe ao subjetivo, o subjetivo é o sentimental, é a impressão própria, o objetivo é aquilo que eu enxergo, que eu compartilho com vocês, né? Com todo mundo. Então, nesse sentido, a arte realista ela dura do século XIX até o início do século XX, justamente quando vai surgir o modernismo. Então, beleza. Passando para nosso esqueminha agora, aonde está a seta, nós fomos para a arte moderna, não é isso? O que caracteriza a arte moderna?
nada mais do que o propósito de trabalhar com o próprio espaço da arte que serve de anteparo ou suporte. O que vem a ser o suporte ou anteparo da arte? O próprio espaço em que se situa a obra. Então, no caso da pintura, o suporte é a tela. No caso da literatura, o suporte é a página do livro. Entendem? No caso da escultura, você tem um espaço em que se insere aquela escultura que dialoga com ela e que vai ser importante daqui a pouco. Mas então é o seguinte, ao tratar do próprio espaço como referência moderna, nós temos um diálogo próprio que ele, a princípio, ele já se distancia da realidade. A prova disso, e é o que nós mais vimos, né, por conta da disposição do material, foi o Picasso. Quando você olha um quadro do Picasso, parece que as pessoas estão de frente e de lado ao mesmo tempo. Isso é possível porque já não é mais uma cópia da realidade, mas um trabalho de perspectiva dentro da própria tela, que faz com que você tenha um efeito específico. Então, por exemplo, aquele diálogo que a gente tem do concretismo em relação, por exemplo, ao espaço em branco da página, né, que as palavras elas vão dialogar, é porque elas tratam do próprio espaço da obra e não da realidade mais. Aliás, o concretismo ele se enquadra muito bem no modernismo porque ele vai fundar uma arte que se considera concreta, né, e ela pode, inclusive, preterir da realidade, ela dispensa a realidade. Então, como é que vai ser isso? Ora, o espaço do modernismo, perdão, do concretismo, é o espaço moderno por excelência. É aquele espaço que não precisa mais da realidade. Ele se foca no próprio anteparo. Aí, esse conceito de anteparo, suporte, ele é mais abstrato porque ele vai cobrir uma gama maior de objetos, né? Assim, pode ser a tela do quadro, pode ser, por exemplo, uma partitura, pode ser diferentes componentes, né? Pode ser o computador, no caso das artes visuais, da projeção, mas é um diálogo próprio que é quase, a gente poderia dizer que ele é metacrítico e também ele pode ser considerado uma linguagem que trata de si mesma. Quer dizer, ele é autorreferencial. Vamos ver agora, por fim, onde a gente está, onde se situa, né? A gente está hoje na contemporaneidade. A gente se situa, então, na arte contemporânea. O que caracteriza a arte contemporânea? A arte contemporânea é aquela que se dissolve no meio. É um conceito bastante simples, que ele é muito útil para você pensar a arte contemporânea, né? Pensa só, a arte contemporânea a gente tem o grafite, que não existia nem no modernismo nem no realismo. O grafite ele é feito em espaços públicos. Quer dizer que a própria obra de arte, então, ela se insere no meio. Quer dizer, ainda que você tenha, claro, algumas obras pensadas para museu, mas o grafite ele é pensado justamente no espaço que ele se dissolve no real. O Inhotim, que é é o maior museu da América Latina, um lugar muito legal, você vê isso em praticamente todas as obras. Assim, elas se misturam ao meio. Às vezes você tem uma escultura que você não sabe onde ela começa e termina. É o caso, por exemplo, quando você escuta um rap que ele insere o barulho de sirenes, por exemplo, ou o barulho da rua. Então, quer dizer, a própria manifestação artística, ela se insere e ela é diluída no meio do real. Essa é a grande sacada que eu gostaria que vocês se atentassem, porque quando a gente está falando de ecoarte, nós começaremos a tratar justamente dessa mistura entre a obra de arte e o meio em que ela se insere. A partir daqui, inclusive, nós trataremos essencialmente de arte contemporânea. Então, esse princípio ele vai estar presente o tempo todo no que nós veremos a seguir, inclusive em relação aos outros artistas. Tudo bem? Então, a partir dessa explicação abstrata, vamos tratar especificamente do tema de hoje. Pois bem, para lembrá-los, a ecoarte ela é um pouco difícil de conceituá-la, né? Porque ela não tem uma característica comum, estrutural, física, né, que seja fácil de aprender e dizer, assim, olha, isso é uma ecoarte. Por isso, na aula passada, eu já propus que pensássemos a ecoarte como uma expressão artística que ela tem por finalidade, né, chamar a atenção sobre problemas da realidade e também uma arte engajada.
engajada não com qualquer coisa, mas também com o meio ambiente. Então, a gente viu lá determinadas obras que elas usavam não materiais que eram da natureza, outras que usavam materiais que eram sintéticos, industriais. Então, assim, para facilitar, vamos pensar a ecoarte como uma expressão ligada à natureza e, sobretudo, a valorização da natureza e a ideia de uma conscientização em relação ao meio, ok? Pensando assim, vamos continuar hoje, então, para a gente ver a obra do Cildo Meireles. O Cildo Meireles é um desses grandes artistas da arte contemporânea que eles são incontornáveis nos estudos de arte, né? É um cara muito importante, sobretudo porque ele é um cara que ele atravessa uma série de movimentos artísticos que são importantes e com o tempo ele vai modificando um pouco a produção dele, né? Ele nasce em 48 e na década de 60 ele já tem, por exemplo, uma carreira bastante profícua, né? Fazendo diferentes tipos de arte e se expressando de diferentes maneiras, né? Ele começa, a princípio, desenhando. Ele é aluno de um peruano, que aí inclusive está projetado o nome dele, não é isso? Eu vou circular aqui. Ok? Que é o Barretinea, ok? Eu costumo errar esse nome, vocês me perdoem. Mas enfim, quando ele tem contato com o Barretinea, ele começa a fazer obras, sobretudo ligadas a desenhos africanos, desenhos e esculturas africanas. Então, o primeiro contato que ele tem é justamente com uma expressão artística afrodescendente. Depois, ele até se prepara para o vestibular, para fazer universidade em Brasília, mas ele acaba indo para Salvador. E aí, em 66, ele faz uma exposição no Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, quer dizer, antes mesmo de começar o vestibular, uma graduação, ele já consegue fazer uma exposição. Daí, ele nasce no Rio, né, mas depois ele vai para Brasília, vai para Salvador, e em 67 ele volta ao Rio de Janeiro, que é o lugar onde ele se consolida de vez. Por lá, ele faz parte da unidade experimental do Museu de Arte Moderna, que é onde ele vai lecionar e ele vai produzir as obras mais importantes, né? Em geral, nós sabemos que as contextualizações de autores eu não cobro, eu gosto mais de situar só em relação às obras. Ok, o que vai acontecer na década de 70 e 80 é uma produção mais engajada, né? A gente está no contexto da ditadura militar, então o Cildo Meireles ele produz obras que de fato elas contestam, né, esse movimento ditatorial, né, militar no Brasil. Então você tem lá o totem, por exemplo, do Tiradentes, e você vai ter também uma obra que ela celebra o Herzog. Mas quando o regime acaba, basicamente ele vai se consolidar na expressão de ecoarte. Ele vai trabalhar com expressões voltadas da natureza, que aí sim elas são características daquilo que nos interessa nesse momento, né? Que é mais o cerne dos nossos estudos. O material destaca, inclusive eu vou debater hoje, uma obra particular que é uma expressão da ecoarte ligada a uma produção contemporânea que ela envolve imagem e som, que aliás eu acho muito, muito legal. Pois bem, essa obra ela se chama Rio Oir. É, primeiro, a ideia da obra ela é bastante básica, assim, né? O Cildo Meireles ele estava no Rio de Janeiro, daí ele vê a Baía de Guanabara de um ângulo que é pouco usual. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a Bahia para que vocês entendam como é que funciona isso aí. É basicamente assim aquela paisagem de novela do Moacir Carrasco, assim, que abre as novelas da Globo, assim, vocês vão notar daqui a pouco. Mas enfim, ele vai para o outro lado da Baía de Guanabara, ele dá uma olhada naquilo e ele pensa o cartão postal do Rio de Janeiro ao avesso, ao contrário, uma inversão. Daí que ele resolve aplicar essa inversão numa obra artística própria. Nesse caso, ele cria o palíndromo. O que é um palíndromo? Inclusive está aí na página de vocês, se não me engano, na 82, que vai explicar que é uma inversão dos termos da palavra. Então, ele vai fazer um palíndromo da palavra rio, não é isso? Então, você tem o R e o I e o O. O palíndromo vai ser justamente da última letra para a primeira, o I e o R. O I, entendeu? Então, assim, essa ideia é muito simples, porque se você lembrar que a principal obra que nós estamos estudando do Cildo Meireles é uma inversão de ideias,
automaticamente você pode pensar então nessa inversão de maneira sintática. Você pensa na palavra invertida, rio, ok? Vamos prosseguir então. Então notem só, essa aqui é a Baía de Guanabara, não é isso? Com pão de açúcar. Vou ter que grifar. Ó, a Bahia, particularmente, né, é conhecida por esse trecho, ok? Mas nessa foto, em geral, destaca essa abertura típica da Bahia, que inclusive o Lévi-Strauss vai falar que é uma boca desdentada, assim, né? O Lévi-Strauss não gosta muito dessa parte. Mas enfim, esse é o cartão postal do Rio de Janeiro. Assim. Inclusive essa orla, ela tem essa margem aqui do calçadão, que ela tem essa insinuação da curva, ela foi inclusive afetada por outro artista que a gente vai ver depois. Mas o que interessa agora então, essa é a perspectiva recorrente, essa é a do cartão postal. Quando o Cildo Meirelles ele enxerga a Bahia, ele enxerga dessa perspectiva, desta aqui, ó. Então ele enxerga de um espaço do navegante que chega e não daquele que está na terra olhando para o mar, né? Essa é uma vista menos usual, até porque, convenhamos, é uma vista menos bonita do Rio de Janeiro, sim. Eu acho que é mais interessante quando você olha daquela perspectiva, né, da terra para o mar do que para o mar para a terra. Mas essa inversão, então, ela faz sentido. Para mim fica muito fácil de lembrar, entende? Você pensar o rio e o Oir pensando como essa inversão da imagem, né, da Baía de Guanabara com o pão de açúcar. Então, o projeto que a princípio é pensado como uma vista invertida da Baía de Guanabara, ele ganha uma dimensão maior. Nesse sentido, a primeira coisa que aparece seria a relação desses conceitos que a gente vê de maneira mais abrangente e relacionais a outros. Então, olha só, Rio Oir, né? Isso em geral a gente pode também chamá-lo de projeto Rio Oir. Rio o Cildo Meirelles vai relacionar ao verbo rir. Então, a primeira parte, rio, rir. Vocês me desculpem o meu círculo totalmente torto. E essa seta que parece uma hélice. Segunda parte, oír. Não é isso? Ele vai relacionar ao verbo em espanhol oír, não é isso? Minha pronúncia não deve ser muito legal, mas é por aí, que é o mesmo que escutar. Então, oír, ouvir, não é isso? Verbo em espanhol, oír, que é escutar. Nesse sentido, você vai ter uma oposição, uma dicotomia, é isso? Entre a descontração e a introspecção. E aí, cada um desses pares aqui, que são opostos, que pares o quê, né? Entre esse par oposto, ele vai relacionar um dos termos. Então, assim, a descontração vai estar relacionada, obviamente, ao riso. A introspecção, a ouvir, ok? Então, você tem que lembrar nesses dois pares, que eles já vêm situados no nome, e que é fácil de lembrar, né? Eu rio, quer dizer, é a conjugação do verbo rir. Beleza, você já matou metade da questão. A outra que ouvir, vem de oír, é isso? Do verbo em espanhol, que é da introspecção, que é de escutar. Pois bem, a nossa questão final seria como a gente pensa, então, o riso como descontração e a escuta como introspecção, né? No desenvolvimento do projeto Rio Oir, o Cildo Meirelles ele desenvolveu esse par de conceitos captando sons. Então, primeiro ele pegou a risada das pessoas, assim, pegou várias pessoas e gravou esses risos. A princípio, né, vocês devem ter visto aí a data anteriormente, esse projeto é de 76. A princípio foi gravado em vinil. Em um dos lados do vinil, do bolachão, você tinha uma série de risadas. É claro que essa parte é a parte da descontração, é a parte mais aberta, exteriorizada. Depois, ele gravou uma série de sons de água em vários lugares. Então, assim, água nascente, manancial de água, encontro de águas, água saindo da torneira, enfim. E ele gravou a parte introspectiva, né? Para esse efeito da introspecção, é muito legal pensar o efeito que ele propôs no som do vinil. Que a princípio, assim, você escuta de início as águas mais fortes, mais turbulentas. Então você tem uma ideia de vigor, né? Depois, ao longo dessa gravação do vinil, cada vez mais o barulho das águas vai ficando mais fraco, mais introspectivo, mais para dentro, né? Então, assim, ele mostra não só um estágio subjetivo, né, do sujeito que ele vai se adensando em si mesmo, em si mesmando,
mas ao mesmo tempo também ele mostra uma espécie de degradação das águas, porque é como se as próprias águas elas fossem sumindo ao longo do tempo. Quando houve a exposição no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, inclusive ele colocou isso também ligado aos espaços. Então, assim, o espaço da introspecção, da escuta, era mais escuro, ao passo que o espaço das risadas não, ele era mais iluminado, né? Mais aberto. Então você tinha essa sensação, né? Você tinha uma arte sensorial, não só ligada também à audição, mas à visão. Nesse sentido, então, você tinha contemplado então os dois conceitos, né? Isso que a gente acabou de ver, que é o rio, que é de risada, e o ouvir, que é de escutar, ok? Pois bem, meus caros, hoje eu me dou por satisfeito. Eu vou deixar aí a tarefa, as atividades complementares, não é isso? Os exercícios de 1 a 4 da página 83. Eu gostaria muito que vocês fizessem. Nós começaremos a próxima aula corrigindo-os, né? Revisando então o conteúdo de hoje e a partir daí que a gente vai dar prosseguimento ao último tópico da unidade 5. Então, espero que vocês se cuidem. Qualquer dúvida, mas qualquer mesmo, vocês podem me acionar, me escrever, que eu terei o prazer de respondê-los. Um abraço.